Quem eram os profetas? Em nossa concepção popular de hoje, o profeta é visto como aquele que prediz o futuro. E sim, talvez a predição faça parte de seus talentos, mas apenas em pequena proporção. Na Bíblia, o profeta era um arauto de Deus, uma espécie de porta-voz do Senhor, alguém chamado por Deus e instruído a falar em nome dele. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18:18. A mensagem enviada pelo Senhor poderia ser acerca do futuro, mas vemos também o profeta relembrando o povo do que fizeram no passado, como erraram e desagradaram ao Senhor, e os chamando a um arrependimento imediato no presente. Quando falava sobre coisas futuras, a profecia poderia ser sobre um futuro próximo, como invasões, exílios e guerras que o povo enfrentaria, ou sobre um futuro distante, como a vinda do Messias e fim dos tempos. Por isso, podemos descrever um profeta como aquele que transmitia a mensagem de Deus, não importando qual mensagem fosse, nem mesmo quais riscos ela poderia trazer à sua vida terrena. Afinal, a mensagem enviada pelo Senhor poderia ser impopular em meio ao povo, mas nada disso pararia estes homens de Deus. Quando Deus levantava um profeta para apontar os erros do povo, o desejo do Senhor era que a mensagem levasse o povo ao arrependimento. É por isso que, quando lemos os livros proféticos, encontramos tantas chamadas à mudança de direção. A função dos profetas era tríplice. Eles expunham os padrões de justiça que deveriam ser seguidos em todas as esferas da vida, defendiam a reforma, ou seja, a mudança na vida do povo, e, por fim, lançavam sementes da verdade nos corações de seus ouvintes. O termo hebraico usado para se referir ao profeta é Navi. Tal palavra é mencionada pela primeira vez se referindo a Abraão. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Gênesis 27. O termo Navi significa aquele que proclama ou aquele que recebe o chamado. A função do profeta envolve a comunicação com Deus, ou da parte de Deus. Por isso, Abraão é chamado de profeta no sentido de ter recebido revelações do plano divino. Gênesis 18, de 17 a 21. O profeta mais famoso da história do povo de Israel foi Elias, apesar de não ter deixado nenhum livro escrito como tantos outros. Em Mateus 17, Pedro, Tiago e João são levados por Jesus a um alto monte e ali ele foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus resplandecia como o sol e suas roupas estavam brancas como a luz. Nesse monte apareceram também Moisés e Elias. Moisés, naquele momento, era o representante da lei do povo de Israel, que hoje conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Elias, o representante dos profetas. A vida de Elias nos mostra com clareza como eram os profetas do Senhor. Ele era um homem inflamado por Deus, cheio de amor pelo seu Senhor, e que não temia enfrentar líderes maus. Entre as coisas que realizou por meio do poder de Deus, podemos destacar que ele enfrentou os profetas de Baal e predisse o início e o fim de uma seca de 3 anos. Malaquias também foi um profeta, e seu livro é o último do Antigo Testamento. Em seus versículos finais, ele cita que Elias voltaria um dia. Malaquias 4:5. Alguns séculos depois, Jesus afirmou que a profecia de Malaquias se cumpriu em João Batista. O profeta era muito mais que um vidente. Ele era alguém que ouvia a voz de Deus, alguém com quem Deus se comunicava e a quem revelava seus segredos para que o profeta, por sua vez, revelasse ao povo.
O profeta sempre era cheio de compaixão pela nação a qual profetizava e de temor pelo Senhor a quem ouvia. Os profetas eram fiéis, compassivos, ousados e destemidos, mas não porque já nasceram assim. Amós declara em seu livro que não era profeta ou filho de profeta, mas apenas um pastor chamado por Deus. Amós 7, 14 e 15. Jeremias, por sua vez, se achava jovem demais e despreparado para o ministério. Jeremias 1, de 6 a 8. Isso nos mostra como Deus não chama pessoas que se sentem preparadas. Ao invés disso, Ele escolhe corações rendidos em Sua presença para que Ele mesmo as prepare no processo. Como são os profetas em nossos dias? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!